Boa noite, amada igreja. A paz seja convosco, amém? Amém. Salmo número 15. Aleluia. Salmo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o reprovam é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Amém? Esse é o retrato do cidadão do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Não seja, Pai, o nosso falar aqui neste lugar, mas o Teu Espírito Santo. Que nossos corações estejam abertos, Pai, à Tua Santa Palavra. Glória a Deus. Que esta palavra penetre no nosso mais profundo do nosso ser, da nossa alma. E nos mostra, Pai, a situação, a condição que nós estamos diante do Senhor. E que o Senhor venha mudando, transformando. Deus nos ajuda a abrir o nosso coração, o nosso entendimento a respeito do Senhor. Para que nós possamos andar, Pai, em retidão. Para que nós possamos andar segundo a Tua vontade. Que nesta noite nós possamos, Pai, assim como o Senhor disse, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Assim, Pai, nós venhamos, Pai, fazer, Pai. Nos dá a Tua compreensão, nos dá, Pai querido, da parte do Senhor, Pai, o crescimento, Pai, espiritual que necessitamos, Pai. Ó Deus, fala com a Tua igreja nesta noite através da Tua santa e poderosa palavra. Para que o Senhor Deus seja glorificado, exaltado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa os que estão aqui, Senhor. Abençoa também aqueles que ainda não estão, Pai. Mas que virão, Pai. Que o Senhor Deus derrame a Tua graça, Pai, a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Vem nos abençoando, Pai. Que nós possamos nós entregarmos hoje, Pai, nosso louvor, a nossa adoração, Pai, sincera e pura ao Senhor, Pai. Que nós não venhamos, Pai, dividir, Pai, mas nós venhamos dar tudo, Pai, que nós, Pai, temos ao Senhor. Rendar o nosso melhor. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja nesta noite, Senhor. Faz andar nos Teus caminhos retos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco. Amém. Vamos continuar adorando o nome do Senhor nesse lugar. Ele que é digno de toda honra e de toda glória. Quero estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há em me render em Te adorar. Tudo que há em mim
Aguarda-nos somente o Senhor Deus. Nos alegraremos somente em Tua presença, Senhor. Porque nós sabemos que Tu, Senhor, tem cuidado de cada um de nós. Que nenhuma luta, nenhuma provação, Senhor, irá nos matar. Porque a Tua palavra diz que junto com a provação, o Senhor também traz o escape sobre as nossas vidas. Nós queremos o Teu poder, nós queremos a Tua palavra, Senhor. Vamos, Senhor. Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Tuas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de Tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira pinta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda, Senhor, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nos alegraremos em Tua presença, Senhor, porque nós cremos, Jesus, nós acreditamos, Deus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Nós declaramos, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Nos alegraremos em Senhor Deus, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Jesus, santo é o Senhor Deus, louvado seja o Teu nome. Glória a Deus. Nos alegraremos somente no Senhor e na Sua presença. Amém? Santo, santo é o Senhor Deus. Vamos a outro ponto, Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ele é Almeida eterno, imortal, invisível,
consagro todo meu ser a ti. Aleluia, Jesus. Capítulo de número 9, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Mais uma vez, né? Já foi lida a palavra do Senhor essa noite. Agora a gente vai fazer a leitura do Salmo 15. E nós vamos ler agora a palavra que será ministrada essa noite, que o Espírito Santo fale conosco por meio da palavra dele. Amém? Mateus capítulo de número 9. Se você encontrou, diga amém. Glória a Deus. Versículo de número 10, 9 e 10. Mateus, capítulo 9, versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E de porém aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Vamos orar pela palavra. Senhor Jesus, fale conosco por meio da tua palavra, nos abençoe, ministra o nosso coração, repreenda todo mal, tire de nós toda dureza, toda incredulidade, tudo aquilo que não é do Senhor. Que possamos agora, Senhor, ouvir o Teu Espírito Santo a ministrar sobre os nossos corações. Eu oro por todos que estão aqui, por aqueles que não puderam vir nessa noite, por alguns irmãos que se encontram enfermos. Nós oramos também no nome de Jesus, e nós pedimos, ó Deus, vai curando a cada um, do alto da cabeça, da planta dos pés, libera cura sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a tua igreja, sobre parentes, Pai, que estão enfermos. Nós oramos por todos agora, nós colocamos todos diante do Senhor, e nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que cura, Senhor Jesus. No nome de Jesus nós oramos, amém. Graças a Deus. Juntos com os irmãos, sermos ministrados pelo Espírito Santo acerca dessa palavra. Ontem eu estive a congregação do Boa Vista ministrando essa palavra lá, e direcionamento às vezes não acontece muitas vezes de eu ministrar a mesma palavra, mas às vezes o Senhor direciona para que faça isso. E nessa noite eu vim aqui ministrar essa palavra, e eu creio que o Espírito Santo, ele tem algo a nos ensinar, e nós iremos sair daqui mais fortalecidos no Senhor. Nós iremos sair daqui nessa noite com mais convicção daquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas, do amor, da graça, da misericórdia, do chamado de Deus para cada um de nós. Amém? E o texto que nós acabamos de ler vai nos falar que Jesus estava ali em casa, né? E essa casa ela não fica registrada de quem seria. Tanto pode ser a casa de Jesus, como também poderia ser a casa de Mateus, poderia ser a casa de Mateus, ou a própria casa de Jesus. Mas o fato é que ele estava em casa, e quando ele estava em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares ali com Jesus e os seus discípulos, né? E a Bíblia vai nos dizer que algumas pessoas ficaram incomodadas com isso, né? Algumas pessoas ficaram incomodadas com o fato de Jesus estar ali comendo com publicanos e pecadores, né? Os fariseus, eles perguntavam aos discípulos de Jesus, porque eles não tinham coragem de chegar até Jesus, porque algumas vezes eles já tinham ido até Jesus, e Jesus sempre mostrava dentro da palavra, dentro da vontade de Deus, que Jesus estava fazendo o que era certo, e os fariseus estavam em uma visão errada, mas eles não abriam o coração para isso. Então algumas vezes eles não tinham coragem de chegar até Jesus, né? Não foi uma vez nem duas que os fariseus, os escribas ali chegavam tentando lançar confusão na mente dos discípulos. É exatamente isso que os fariseus tentaram fazer neste momento, né? Lançaram ali uma dúvida sobre o coração dos discípulos, né? Olha, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores, né? Era mais ou menos assim. Os fariseus estavam dizendo: se ele é mesmo filho de Deus, se ele é da parte de Deus, então por que eles
mistura com esse povo? Por que ele senta com esse povo? Sabe? Isso não é diferente dos dias de hoje, porque muitas e muitas das vezes existem pessoas lá fora tentando também confundir a mente de alguns irmãos, de alguns discípulos, de alguns que se converteram ao Senhor. Olha, se essa igreja é de Deus mesmo, então por que vocês fazem isso? Se o seu pastor é um homem de Deus mesmo, então por que ele faz isso? Então muitas pessoas de fora ainda continuam lançando dúvida no coração de muitos, e quem não tem certeza da palavra, quem não tem certeza da vontade de Deus, do que está fazendo, ele começa a ceder a esses questionamentos, né? Os discípulos aqui poderiam dizer: bem, é verdade, se é de Deus, então por que os pecadores estão junto com a gente? Se Jesus é o Filho de Deus, por que ele logo não condena este povo, não dá a esse povo a sua sentença? E por que os discípulos não pensaram isso? Por que os discípulos não cederam ali a dúvida que os fariseus estavam querendo lançar no coração deles? Sabe por quê, irmãos? Porque os próprios discípulos eram alvo da graça, da misericórdia e do perdão de Deus sobre a vida deles. Eles entendiam que eles também não mereciam estar sentados à mesa com Jesus. Se a gente for ver a história de Pedro, quem era Pedro? Como é a história de Pedro? O que Pedro praticava, né? Se a gente for ver o próprio Mateus, que está escrevendo esse texto, quem era Mateus? Um publicano, cobrador de impostos, traidor do seu povo, né? Ali perante os judeus era uma traição. Quando um judeu se tornava publicano, ele se tornava o maior dos traidores, porque ele passava agora a cobrar impostos dos seus próprios irmãos, do seu próprio povo. Então por isso que eles não cederam. E quando o Espírito Santo ministrou essa palavra ao meu coração, eu tomei entendimento disso. Só vive julgando e condenando os outros quem ainda não tem a noção do amor e da graça de Deus sobre a sua vida. Porque quando você tem a noção e o entendimento do amor e da graça de Deus sobre a sua vida, você entende que você é o maior dos pecadores desta terra, e que você não tem direito de apontar o pecado de ninguém, porque você só está aqui sentado neste culto, nessa noite, com a sua Bíblia na mão, porque um dia a graça, o perdão, a misericórdia de Deus te alcançou. Não foi pela tua bondade, não foi pelos teus méritos, não foi porque Deus te viu e disse: ah, você é muito bonitinho, vem para cá. Não, a Bíblia vai dizer que nós estávamos no lamaçal do pecado, condenados à morte, mas o amor de Deus nos alcançou, a graça, o perdão e a misericórdia. Então quando alguém está condenando o outro, é porque não sabe qual é a sua posição. Só julga e só condena quem não tem noção ou entendimento do perdão e da graça de Deus sobre a sua vida. Então os fariseus se achavam muito santos, muito dignos, e geralmente quando você vê alguém acusando e condenando o pecado do outro, irmãos, não é bom nem você fuçar, porque se for fuçar na história do camarada, você vai se escandalizar, porque muitas das vezes aquele que está condenando e acusando tem uma vida pior do que quem está sendo acusado. Então os fariseus, eles tentaram ali lançar isso sobre os discípulos. Se esse homem é de Deus, por que ele faz isso? Né? Se a igreja de vocês é de Deus, então por que vocês usam essa roupa? Ou nunca perguntaram isso para você? Se o seu pastor é de Deus, por que ele anda de short na rua? São coisas que as pessoas vão tentando trazer dúvida. Mas quem tem certeza do que está fazendo e da vontade da palavra de Deus, ele não cede a essas dúvidas. Ele não é levado por essas dúvidas. E os discípulos permaneceram ali fiel. E com a decisão dos discípulos permanecer ali, o próprio Jesus vai falar com os fariseus. A Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 12: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Versículo 13: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Esse texto do versículo de número 3 que Jesus está citando é um texto que um profeta citou. Quando Jesus está dizendo: ide, porém aprendeu o que significa misericórdia quero e não holocausto, um profeta já havia falado isso para o povo de Deus. Oséias capítulo 6. Versículo também de número 6. Olha o que diz a palavra do Senhor: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto.
pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Oséias estava falando para o povo diante da vontade de Deus e dizendo para aquele povo que Deus estava buscando no coração do povo muito mais. Deus se importava muito mais com a compaixão, com a misericórdia, do que com os atos de sacrifícios e de holocausto que eles traziam perante o altar do Senhor. E agora a gente vai sair deste ponto de entender que nós não devemos julgar, que nós não devemos apontar quem quer que seja que esteja querendo se chegar diante de Deus, se chegar diante do trono da graça. Às vezes nós, como seres humanos, e a gente sabe que o ser humano ele tem muitas maldades no seu coração, e às vezes existem pessoas que elas estão lutando para sair de um pecado, para sair de um vício, para sair de uma situação, e elas estão ali na igreja, e de repente ela vem para a igreja hoje, amanhã se afasta do Senhor, aí lá no outro dia volta de novo para a igreja, aí depois se afasta, e a gente como ser humano, a gente diz, não, isso não quer nada com Deus, essa pessoa não quer servir a Deus, não quer firmar a Deus. Mas irmãos, nós precisamos entender que só quem conhece o coração do homem é o nosso Deus. E nós não devemos fechar a porta da salvação para ninguém. Não importa se a pessoa se reconcilia 10 vezes, quem sabe se na 10ª vez não vai ser a vez que ela vai ser salva, que ela vai se consertar. Então hoje existe esse grupo de pessoas que continuam nessa doutrina dos fariseus, de estar julgando, de estar criticando, de estar apontando, de estar condenando as pessoas. E nós não podemos entrar nessa doutrina, irmãos. Nós precisamos aprender o que é que Deus está dizendo. Misericórdia quero e não holocausto. Deus ele não está aqui alegre porque a gente vem bonitinho para o culto, porque a gente traz a nossa oferta, porque a gente devolve o nosso dízimo. Não, Deus está atrás, vê em mim e em você se lá fora, se nós temos atos de compaixão, se nós temos atos de misericórdia, se a gente se compadece com a dor do outro, se a gente chora quando vê alguém se afastando da casa do Senhor, ou se a gente diz, olha, bem que eu falei que esse aí não ia se firmar, bem que eu falei que ia voltar, mas não ia poucos dias e saía novamente. Não é isso que Deus quer de nós, irmãos. O que Deus espera de nós é que nós andemos em misericórdia e compaixão, assim como o Senhor andou para conosco, assim como Deus teve de nós. Você já pensou se no primeiro ato que a gente vacilou na fé, esfriou na fé, Deus dissesse, eu não te quero mais? Quem de nós estaria aqui? Mas nós só estamos aqui por causa da graça e da misericórdia do Senhor. E agora a gente vai sair deste ponto de entender sobre que as pessoas elas devem ser alvo de misericórdia, devem ser alvo da graça do Senhor, e Jesus é o maior exemplo disso, porque Jesus está dizendo, eu não vim chamar justos, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Aí alguém pode tomar esse texto, e muitas pessoas infelizmente tomam esse e outros demais textos que vai falar a respeito da graça do Senhor, e vão se apoiar nele para viver uma vida de qualquer jeito. Pastor, o senhor está dizendo que eu posso aprontar o que eu quiser, que no final a misericórdia vai me alcançar? Nada disso, irmão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo aqui para a gente sair daqui e fazer um monte de coisa errada, não. O que eu estou tentando dizer aqui por meio da palavra do Senhor é que a ação da graça, a ação da misericórdia sobre as nossas vidas não nos dá legalidade para viver uma vida em pecado, mas a ação da graça e a ação da misericórdia sobre as nossas vidas, ela nos dá a libertação do pecado. E você precisa entender isso. Graça e misericórdia não é liberdade para pecar, é libertação do pecado sobre a sua vida. Nós não somos mais escravos do pecado. O sangue do Cordeiro que desceu na cruz, ele nos lava, nos purifica de todos os nossos pecados. Então não confunda. E muitas pessoas têm um ato de graça, de misericórdia para com ele, mas não exercem isso sobre a vida da outra pessoa. Um exemplo muito fácil, muito simples, nós que somos pais, e hoje a Letícia já tem 13 anos, mas vou citar um exemplo. Digamos que a Letícia tivesse 3 anos de idade,
De repente a Letícia chegasse em casa da aula machucada, né, um braço, uma roncha no braço ou em outra parte do corpo, e dissesse: olha pai, lá na escola hoje um aluno me bateu. Como seria a minha reação? Talvez eu fosse na professora, na escola, e dissesse: olha, vocês não estão cuidando direito das crianças, olha o que aconteceu com a minha filha, esse menino não tem mãe, não tem pai. Talvez a minha atitude fosse essa. Mas de repente, invertendo a situação, se chega na minha casa um recado da professora dizendo: olha pai, a sua filha hoje bateu em fulano de tal, bateu no aluno tal. Quem sabe eu pensaria, mas ela é só uma criança, só tem 3 anos. A nossa ação de misericórdia para com a gente, para com os nossos, para com os próximos, muitas das vezes é uma, mas para com o outro a gente já vai na condenação, a gente já quer julgar. A gente costuma levar 2 pesos e 2 medidas. Quando é para comigo, Deus é amor. Quando é para com o outro, Deus é justiça. Quando é para comigo, Deus é misericórdia. Mas quando é para com o outro, não. Você vai colher o que você está contando. Você vai aí sofrer agora por essa decisão. Então, que nós possamos entender: misericórdia e graça não é compactuar com o erro de ninguém. Não é que Deus aqui vai compactuar com o nosso erro. É nós que às vezes damos desculpa para os nossos pecados. A gente tem uma desculpa para tudo. Mas foi por isso, foi por aquilo, foi por causa de fulano. A gente vai colocando desculpa. Deus não compactua, Deus não passa a mão na nossa cabeça e esconde o nosso erro. Não. Mas Ele vem para nos ajudar. E Ele vem para nos perdoar do nosso erro. Se eu tenho alguém na minha família que está fazendo alguma coisa errada, eu não vou aqui abraçar ele e dizer: não, no final vai dar tudo certo. Eu não vou encobrir o erro dele, não. Eu vou dizer: olha, eu posso orar por você, mas você precisa mudar de atitude. Você está fazendo errado. Eu não concordo com isso e a palavra de Deus não concorda. Eu não vou deixar de te amar por causa disso. Eu não vou deixar de te amar porque você está fazendo uma escolha errada na sua vida. Eu não vou deixar de te amar porque você está tendo uma atitude que não agrada a Deus. Eu vou continuar te amando. Mas não conte comigo para apoiar você nesse erro. Isso é misericórdia, isso é graça. Quando você não oferece um encobrimento, mas você oferece uma saída. Agora, se você quiser sair dessa vida, eu estou aqui para orar por você. E eu creio que Deus pode mudar a sua vida. Então é isso que Jesus veio fazer. Jesus disse: olha, eu vim e eu sento com eles, não para dizer que eles continuem desse jeito, mas eu vim e sento com eles porque eles estão doentes. E eu sou o médico, eu sou a cura. E eu vou curá-los. E é isso que Jesus vem fazer nas nossas vidas. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados e cura as nossas feridas. Por quê? Porque no final do verso de número 13, ele vai dizer assim: misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. É isso que Jesus veio fazer. Nos chamar a um arrependimento. A gente pode vir para a igreja do jeito que a gente está, com todos os defeitos, com todas as falhas, cometendo pecados mais absurdos que possamos cometer na face da terra. Mas quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Senhor nos chama para um arrependimento, ou seja, uma transformação, uma mudança de vida. Não importa como você chega, mas Jesus não quer que você continue dessa maneira. E Ele tem poder para transformar as nossas vidas e nos fazer uma nova pessoa. Você chega aqui cometendo pecados, seja ele qual for, os vícios que você tiver, adultério, fornicação, chegou aqui, meu irmão, não tenha vergonha de chegar. Não tenha vergonha de chegar na presença do Senhor. Não tenha vergonha de chegar na casa de Deus. Não tenha vergonha de se achegar ao Senhor. Chegue, mas chegue com uma certeza de que Deus quer proporcionar ao seu coração um arrependimento para que você tenha novas atitudes e seja uma nova pessoa. Amém? Então, essa foi a obra do Senhor, o chamado do Senhor, a missão do Senhor, como Ele está dizendo aqui. Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então isso não é da legalidade para pecarmos. Eu não vou aqui ler, eu vou apenas citar o texto, depois os irmãos podem ler em casa. Lá em João, capítulo de número 8, tem uma história muito conhecida lá, que é da mulher que foi pega em flagrante adultério. Acho que todo mundo já leu, você já ouviu alguém pregando sobre isso. E aquela mulher, ela é levada pelos fariseus ali na presença do Senhor. E os fariseus perguntam: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério.
pela lei, Moisés nos manda que tais devem ser apedrejados. Mas tu o que dizes? A Bíblia diz que Jesus fica calado, começa a escrever no chão, e eles perguntam novamente. O Senhor não fala nada. A Bíblia vai dizer que Jesus diz para eles: olha, aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. E a Bíblia vai nos dizer que eles, acusados pela própria consciência, não foi ninguém que apontou o pecado do outro. Digamos que eu e o irmão Joaquim estivesse lá nesse dia, e não foi eu que disse: ah, Joaquim, ontem eu vi você fazendo isso, você não pode tirar a pedra dela. Eu conheço a tua vida, eu conheço a tua história, você não está sendo assim, assim. Não, a Bíblia vai nos dizer que eles foram acusados pela própria consciência dele. A própria consciência começou a testificar que eles eram pecadores, que talvez muitos do que estavam ali também cometessem o mesmo pecado que aquela mulher cometeu, só não tinha sido pego ainda. Porque a Bíblia não vai dizer, mas creio eu que não foi a primeira vez que aquela mulher estava cometendo adultério. Talvez várias e várias vezes ela foi e deu certo, ninguém viu, ninguém sabia de nada, mas um dia pegaram ela. E muitos dos que estavam ali talvez também fizessem a mesma coisa. E eles foram acusados pela própria consciência deles. E a Bíblia vai nos dizer que, a começar pelos mais velhos até os mais novos, saíram um por um. Aí Jesus levanta a cabeça e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Aí Jesus diz assim: nem tampouco eu te condeno. Só que a história não acaba aí. Jesus olha para aquela mulher e diz: vá e não peques mais. E muitos estão tomando posse do perdão de Deus, mas saindo para pecar novamente. E era como se Jesus estivesse dizendo: dessa vez deu certo, eu estava aqui, eu estou liberando o perdão, e é uma oportunidade para você mudar de vida. Vá, não seja mais essa pessoa. A história dessa mulher se encerra ali, ninguém sabe o que aconteceu depois, se ela verdadeiramente mudou de vida, ou se ela voltou a ser o que era, crendo talvez que outra oportunidade ela tivesse. Porque muitas pessoas, infelizmente, tomam posse do perdão, da graça e da misericórdia de Deus, mas saem para viver a mesma vida. Porque deu certo uma vez, pode dar certo 2, 3, não sei quantas vezes, mas você não deve brincar com o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o perdão e a graça de Deus não é a liberação para o pecado. Eu posso pecar, eu posso viver a vida de qualquer jeito. Vamos ver o que a palavra do Senhor vai nos falar em Romanos, capítulo de número 6. Encontrado? Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Versículo 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Quando nós somos perdoados por Deus, e agora fomos alvo da graça do Senhor, da misericórdia de Deus, como eu disse, essa graça, ela nos dá vida para o Senhor e a morte para o pecado. Então eu não posso hoje, porque estou diante da graça e da misericórdia de Deus, viver uma vida para o pecado, sendo que eu já morri para o pecado. Paulo está dizendo aos romanos: vocês estão se tornando livres, a graça chegou e a misericórdia até vocês, mas não para dar liberdade a vocês, para viver em todas as práticas que vocês querem viver, em todos os desejos carnais que vocês querem viver. Não, pelo contrário, vocês devem morrer para isso, porque agora vocês estão vivendo para Cristo, para o Senhor. Se eu vivo para Cristo, eu não posso mais viver para o pecado. O versículo também de número 15 aqui do capítulo 6 de Romanos, ele vai dizer assim: e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência,
Desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, talvez na sua tradução esteja escravo, né? Não sabei que daquele a quem se torna escravo, aquele a quem se torna o seu Senhor, vocês devem obediência a Ele. Então, como que eu devo tomar posse dessa graça e viver uma vida ainda mais de pecado, porque eu não estou debaixo da lei, sendo que hoje eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida? Então, se Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, como que eu vou ter o pecado como meu Senhor? E uma coisa não pode acontecer: eu dizer que o Senhor é o Senhor da minha vida, está submisso ao pecado, obedecendo ao pecado. Pastor, o senhor quer dizer que nós nunca mais iremos pecar? É impossível enquanto estivermos aqui nessa terra. Não é isso que a palavra está querendo dizer. Mas o que Paulo está nos dizendo por meio da palavra e do Espírito Santo é: uma coisa é a gente pecar involuntariamente, e outra coisa é você se tornar escravo daquele pecado. E você até nem quer se libertar dele, porque você já está tão acostumado com ele, e ele te faz um bem tão grande, que você não quer largar, que você não quer abrir mão. Então, se você está servindo a esse, você não pode servir ao Senhor. Você pode dizer que serve. Eu posso dizer que sirvo, eu posso vir para a igreja, eu posso ser pastor, eu posso pregar, ministrar louvor, tudo isso eu posso fazer. Mas no final das contas o Senhor vai dizer: você não estava me servindo, você estava servindo ao pecado. Então isso é muito importante. A graça existe, a misericórdia existe, e sem ela nós seríamos consumidos, como a palavra do Senhor diz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, mas nova elas são a cada manhã. Isso é fato, isso é palavra, isso é Bíblia. Mas essa graça e essa misericórdia não é uma porta que nos libera para vivermos em pecado. Pelo contrário, é uma porta que se fecha para o pecado, porque o pecado agora já não tem mais poder sobre a minha vida, porque através de Cristo Jesus eu tenho o poder da escolha. Satanás não pode nos obrigar, irmãos, a pecar. Ele não pode. Ele não pode pegar você pelo pescoço e dizer: vai ter que pecar. Não. Ele vai colocar na tua frente. Ele vai sugerir para você. Ele vai fazer com que você sinta desejo por isso. Mas ele não tem poder de nos pegar e nos lançar no pecado, porque nós estávamos lá, mas aquele que é maior, mais poderoso do que tudo e qualquer coisa nos tirou daquele lugar. Salmo de número 40, se não me falha a memória, vai dizer: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu, me tirou de um lago de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, colocou na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Então hoje nós estamos firmados sobre essa rocha, que é Cristo Jesus, que é o Senhor, que é a sua palavra. E enquanto o Senhor for a minha rocha, enquanto o Senhor for aquele que me sustenta, o pecado não tem poder sobre a minha vida, a não ser que eu sirva para Ele, que eu dê liberdade, que eu abra a porta, que eu abra uma brecha. Vocês estão entendendo? Então isso é a graça, isso é a misericórdia. E foi isso que Jesus veio fazer com os pecadores, dar a eles a oportunidade de serem libertos, de serem salvos, de alcançarem também o reino dos céus. Ainda em Romanos capítulo de número 2, Romanos capítulo 2, versículo de número 4, diz assim a palavra: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Na tradução King James, essa parte B aqui do versículo de número 4 vai dizer assim: não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Por que nós estamos aqui? Pastor, porque eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Sim, mas antes de você aceitar, antes de eu aceitar Jesus como Senhor, a própria misericórdia por meio do Espírito Santo nos levou ao arrependimento. Nenhum ser humano se arrepende das suas obras por ele mesmo, irmãos. O ser humano cada vez mais quer o pecado, quer fazer a maldade, quer viver na injustiça. Cada
corre para isso. Não importa se tem que matar para ele conseguir o alvo dele, o objetivo dele. Não importa se ele está em um topo e os demais estão ali se sujeitando à miséria. O ser humano, ele é mau e ninguém se chega a Deus por ele mesmo. Não existe. A gente não quer Deus, irmão. Tanto é, não, pastor, eu quero, Deus quer. Você ora com facilidade, você lê a Bíblia com facilidade, você tem facilidade para obedecer a Deus, para vir à igreja, para se submeter ao Senhor. Não, a gente passa por lutas para fazer isso. Ou será que é só eu? É só eu que sinto dificuldade em orar? É só eu que sinto dificuldade para ler a Bíblia? Nós não queremos a Deus. Se nós estamos aqui, é porque Ele está dizendo: foi a própria misericórdia de Deus que te conduziu ao arrependimento. Aleluia. Aí a gente quer obrigar os outros a se submeter a Deus. A gente quer que os outros entendam aquilo que nós estamos lutando para entender, para se submeter. Entenda, meu irmão, o homem sem Deus, cada vez mais, ele só busca as coisas carnais. Quando você vê um ímpio querendo buscar a Deus, saiba de uma coisa: é o Espírito Santo está trabalhando na vida dele, porque por ele mesmo não vem. Nós não nos achegamos a Deus por nós mesmos. Foi a própria misericórdia de Deus que nos conduz ao arrependimento, a nos arrepender. Então nós não podemos impor um fardo sobre os outros que nós não levaríamos. Nós não estamos aqui, mais uma vez eu digo, porque somos bons, mas foi a misericórdia que nos conduziu ao arrependimento. Então, se hoje nós temos uma nova visão, louvado seja Deus. Se nós temos uma nova mentalidade, glória a Deus. Se nós enxergamos um mundo diferente, hoje a gente consegue ver os pontos negativos, os defeitos, os pecados que o mundo está vivendo, é por causa do Senhor. Mas o Senhor não nos deu essa visão para julgar e condenar. O Senhor nos deu essa visão para que nós possamos ir lá e, através das nossas vidas e do Espírito Santo, eles possam ser alcançados também pela graça, pelas misericórdias de Deus. Então os fariseus não concordaram e não receberam e não creram em Jesus. Alguns deles, muitos dos fariseus se converteram, principalmente depois da crucificação. Mas alguns deles não, porque eles não entendiam isso. Eles não aceitavam pecadores na sua congregação. Eles não sentavam, os pecadores, os publicanos, eles não tinham a oportunidade de ouvir a palavra, de ir a uma sinagoga, de ouvir os ensinamentos. Não, eles eram excluídos. Então, quando Jesus chegou para mostrar e efetuar o plano de Deus, que era trazer a salvação para toda a humanidade. Toda a humanidade agora tem direito à salvação. Também em Gálatas capítulo 5, nós já vamos encerrar. Encontraram? Gálatas capítulo 5, verso de número 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amém? Fomos chamados a uma liberdade, a graça nos dá essa liberdade. Porém não useis dessa liberdade para dar ocasião à carne. Essa história de eu pensar, eu sou dono da minha vida, eu não devo satisfação da minha vida para ninguém, isso não existe. A gente deve ter a nossa vida pensando no outro, como a palavra está dizendo aqui: servem uns dos outros pelo amor. Eu tenho liberdade, mas eu não vou usar essa liberdade para ceder os desejos da minha carne, para dar à minha carne a oportunidade de eu escandalizar, de eu dar um mau testemunho. Eu vou usar essa liberdade que a graça me dá para viver em santificação, em santidade, dentro da vontade de Deus, e também para que os outros sejam alcançados por meio do amor. Então é essa liberdade que a graça veio para nos dar. Na segunda carta de Pedro agora. Segunda carta de Pedro. Capítulo também de número 2. E o versículo também de número 18. 2 Pedro 2, 18. Encontraram?